Bom dia aí, sétimo ano, tudo bem? Hoje é a nossa aula um do terceiro bimestre, né? Então vocês podem abrir o livro de vocês na página 138 até a 145, tá? 138 até 145, tá? Qual é o tema? As reformas religiosas e a reação da Igreja Católica. Reformas religiosas e a contra-reforma. Reformas religiosas, reforma também chamada de reforma protestante. E a Igreja Católica vai fazer uma contra-reforma para poder questionar essa ideia de reforma protestante. Vamos à nossa aula? Página 138 a página 145. Tá? A Igreja Católica, no século XVI, ela vivia, né, uma crise entre o século XV e o século XVI, vivia uma verdadeira crise, vários problemas acontecendo dentro da igreja, né? A partir da Baixa Idade Média, a Igreja Católica passou a ser alvo de diversas críticas, entrando em crise. Representantes do governo, né, filósofos, entre outras pessoas, começaram a falar de coisas que eles não concordavam dentro da Igreja Católica, né? As pessoas questionavam a autoridade do clero. Quem era o clero? Era a camada mais alta da sociedade, né, o alto clero, que mandava e ordenava as coisas dentro da igreja e também fora. Influenciavam, inclusive, na vida das pessoas. O modo de vestir, o modo de andar, o que ia estudar, o que poderia ler, a ciência, tudo eles queriam dominar. E, claro, a sociedade não concordava muito com isso, né? E começaram a condenar a postura de muitos religiosos em relação à posse de bens e riquezas, porque a igreja estava ficando rica, ela estava acumulando bens, né? E aí, claro, muitas pessoas começaram a criticar isso. Muitos membros da instituição eram acusados de diversas práticas corruptas, como a busca de enriquecimento, né? O nepotismo. O que era nepotismo? É você dar emprego ou dar dinheiro para a pessoa da própria família, né? Dar um cargo dentro da igreja para a pessoa da família. Isso é chamado de nepotismo. Isso acontece também na política, tá? Por exemplo, um deputado, um prefeito, né? Ele coloca a mulher para trabalhar como secretária. Isso é nepotismo. Um deputado coloca o irmão para ser assessor. Isso é nepotismo. E aí eles começaram a questionar essa ideia, né? Uma das práticas dos membros da igreja que sofria mais duras críticas era a venda de indulgências, ou seja, venda de perdão dos pecados cometidos pelas pessoas, pelos membros da igreja, né? Cuja principal forma de pagamento eram com doações em dinheiro à instituição. Olha que absurdo, né? Quer dizer, você pecava, dava um dinheiro para a igreja e você era perdoado. Então, eles acreditavam nisso e enganavam as pessoas com essa ideia. Então, durante o Renascimento, né, a religião durante o Renascimento, ela tinha uma postura crítica em relação à igreja, que influenciou o surgimento de novas perspectivas religiosas, né? E aí, claro, a gente vai ter alguns teólogos que vão surgir, né, como Erasmo de Roterdã, né, que fizeram várias críticas à Igreja Católica, afirmando que a fé se revelava de modo simples, por meio da Bíblia, por meio da leitura, né? E dessa forma a religião deveria ser acessível, né, a todos, independente da sua condição social ou econômica, né? A gente tem estudos aí, né, que antigamente a pessoa que era escravo não podia entrar na igreja, pobre não podia frequentar a igreja, né? Então, quer dizer, a igreja começou a ser uma igreja muito mais elitista, né, do que uma igreja popular, ok? E aí, claro, vai surgir também o movimento chamado de luterismo, né? Na região da Alemanha, a reforma protestante foi liderada pelo monge Martinho Lutero. Então, o luterismo, né, que ainda existe hoje, uma igreja chamada Igreja Luterana, esse movimento surgiu na Alemanha. Por quê? Porque Martinho Lutero, né, ele descobriu, através da leitura da Bíblia, né, que um trechinho que diz que o justo viverá pela fé. Né? Então, com esse conhecimento, com essa
prática, ele começou a questionar a Igreja Católica na Alemanha. Claro, as pessoas não gostaram, né? Ele foi muito perseguido por isso. Ele escreveu 95 teses na porta da igreja de na porta da igreja de Wittenberg, e aí nesse lugar, né, as pessoas começaram a ler, começaram a entender. Claro, aquelas pessoas que sabiam ler, né, os mais letrados. As pessoas que eram ignorantes não tinham conhecimento, né, mas aí um comentava com o outro, e aí passou a surgir um movimento, e as pessoas partiram e seguiram as ideias de Martinho Lutero. Né? Ele foi excomungado pela igreja, né? Recebeu o apoio de muitas pessoas, entre elas nobres e príncipes da região alemã, porque os príncipes estavam cansados de pagar tributos para a igreja. A igreja explorava muito o governo, e porque eram principados, né? Eram regiões, e cada região tinha que pagar um valor todo mês como imposto para poder viver naquele lugar. Né? E aí Martin Lutero teve uma preocupação, né? Foi produzir uma versão da Bíblia em alemão, né? A língua vernácula, para que as pessoas pudessem interpretar as escrituras. Né? E depois, com o tempo, outras pessoas começaram a traduzir a Bíblia até chegar aos dias de hoje, que, né, nós conhecemos o nosso idioma, que é o português. Aí, claro, né, hoje a Bíblia é um dos livros mais lidos no mundo. Também surgiu na França, né, o calvinismo. Né? Calvino não foi muito bem aceito na França, foi para a Suíça, e lá ele fundou também o calvinismo. Né? As ideias de Lutero propagaram-se também para outras regiões da Europa. Claro, né? Começou na Alemanha e começaram a surgir outras também. E também vai ter na Inglaterra o anglicanismo. Né? O rei Henrique VIII via a forte autoridade da igreja, ele não aceitava essa forte autoridade da igreja. Inclusive, ele é uma pessoa que queria se casar novamente, né? E a igreja não aceitava a dissolução do casamento, o divórcio. Então ele fundou uma igreja na Inglaterra e criou um movimento chamado anglicanismo. Né? E depois, claro, a igreja, com todo esse movimento, a igreja criou uma contra-reforma. Tá? Ela fez um concílio, uma reunião, né, e começou a criar movimentos para contradizer essa ideia de reforma da Igreja Católica. Né? Uma das ordens religiosas mais atuantes no século XVI foi a Companhia de Jesus, criada em 1534 pelo espanhol Inácio de Loyola. Essa ordem tinha como objetivo conciliar a disciplina monástica com o catolicismo renovado proposto pela Contra-Reforma, né? Seguindo uma rígida disciplina. Né? Aí, os jesuítas, como eram chamados, os clérigos pertencentes a essa companhia. E foram surgindo vários outros movimentos dentro da Igreja Católica para poder tirar essa ideia de que a igreja só gostava de dinheiro, que a igreja queria enriquecer, etc. Aí eles fizeram um concílio, chamado Concílio de Trento. Foi uma série de encontros que reuniu na cidade de Trento, no norte da Itália. E aí o principal objetivo do concílio, o que era? Né? Era rever e reexaminar os dogmas e as práticas da igreja. Então eles queriam fazer uma avaliação, uma revisão. Okay? Algumas práticas corruptas dos clérigos foram abolidas, né? Como a venda de indulgências e de cargos eclesiásticos. Tá? E a grande maioria das doutrinas foi reafirmada pela igreja. Tá? Então a igreja teve uma mudança, né? Que era combater a corrupção, combater a venda de cargos, né? A negociação, o nepotismo. Né? E isso fez parte da Contra-Reforma. E também fizeram um movimento, né? Chamado as Cruzadas, e através das Cruzadas fizeram a Inquisição, né? Um tribunal do Santo Ofício, que ia julgar as pessoas que eram hereges, as pessoas que não compartilhavam, que não adotavam as práticas da Igreja Católica. Eram chamados de hereges, né? Que eram as pessoas que não seguiam a doutrina da Igreja Católica. Com isso, muitas pessoas morreram, foram queimadas, subjugadas. Por quê? Porque, né, eram chamados de hereges e, em alguns casos, chamados de bruxos. Né? Então a igreja não aceitava nenhum tipo de prática que não fosse determinada pela Igreja Católica. Ok? O que eu queria pedir para vocês? Para que vocês fizessem os exercícios de fixação, né?
na página 146, ok? Podem fazer o exercício número 1, o número 2, o número 4, 6, né? A e B, ok? Ó, vamos repetir? Exercício da página 146, número 1, número 2, pula o 3, faz o número 4, pula o 5, faz o número 6, a letra A e a letra B, ok? Bem, pessoal, isso vai passar, né, brevemente, né? Cuidem-se, né? Lavem bem as mãos com água e sabão, álcool gel, usem máscara, não estou usando aqui porque estou sozinho em casa gravando, mas assim, quando eu saio na rua eu tomo todos os cuidados. Preservem a vida de vocês e preservem a vida também dos seus pais. Cuidando da saúde, vocês estarão cuidando também da sua família. Valeu? Então, até a próxima, fiquem com Deus, breve nós estaremos juntos.